Liverpool planeja proposta por Vinícius Júnior. Richard Rios é disputado por dois times da Europa e Danilo, ex-Palmeiras, pode pintar no Botafogo. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Antes da gente começar esse vídeo, eu tenho um recado para você. Tá vendo essa bermuda aqui? Ela foi enviada para mim pela galera da Levante Fit, que são parceiros do canal, especialistas em produtos esportivos masculinos. Então se você joga bola ou então gosta de treinar, essa mensagem é diretamente para você. A Levante Fit tá com uma promoção onde você vai pagar uma bermuda dessa e você vai levar duas. Ou seja, você pode ficar com as duas para você, ou até mesmo pagar uma e a outra você dá para alguém da sua família, dá para algum amigo. É a promoção Pague Um, Leve Dois. Bermudas de várias cores diferentes que você pode conhecer clicando aqui no primeiro link da descrição. Ou então, se tiver alguma dúvida, você pode chamar o atendimento da Levante Fit, que eu tô deixando o contato aqui na tela. E pra galera aqui visitar o site da Levante Fit aqui por indicação do canal, se você ainda utilizar também o cupom VINI5, você vai ganhar mais 5% de desconto. Essa promoção é válida por tempo limitado, então corra agora para a Levante Fit para adquirir suas novas bermudas para jogar bola ou para treinar. Levante Fit, a loja que eleva a sua moral. Nós vamos começar a edição dessa terça-feira do Mercado da Bola com uma notícia que eu achei que eu nunca daria, ou pelo menos daria essa notícia só daqui a um bom tempo. O Fortaleza decidiu demitir o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, de 50 anos. A decisão foi tomada nessa última segunda-feira, após ele ter sido derrotado no clássico para o Ceará no final de semana. E detalhe, ele teve todo o tempo da parada da Copa do Mundo de Clubes para trabalhar o time e o Fortaleza tinha a convicção de que ele tinha que continuar no cargo. Agora, logo no primeiro jogo, depois do Super Mundial, ele é demitido. Lembrando que o Vojvoda teve mais de 300 jogos à frente do Leão. Ele é demitido após uma péssima sequência de 8 derrotas consecutivas. Com a saída de Vojvoda, o nome de Ramon Dias, ex-treinador do Corinthians, surge como o favorito para ser o próximo técnico do Fortaleza. E o atacante promissor do Flamengo, Matheus Gonçalves, vai continuar na equipe carioca. Nos últimos dias, o Flamengo vinha encaminhando a venda do Matheus para o time do Cruzeiro, por volta de 22 milhões de reais. Só que agora a informação divulgada pelo jornalista Vene Casagrande é de que a negociação não vai mais acontecer. O Flamengo desistiu de vender o Matheus Gonçalves após pressão da torcida, que vê muito potencial no Matheus e querem que ele continue no Flamengo. O Matheus tem 19 anos e por enquanto contrato com o Flamengo até 2027. Realizou apenas 13 jogos pelo time principal na temporada e marcou 2 gols. Felipe Luiz já tinha deixado bem claro na sua entrevista desse último final de semana contra o São Paulo que o Matheus Gonçalves é um jogador de muita qualidade e que treina muito bem. Só que por muitas vezes ele não tem espaço porque a concorrência para ele é desleal. Ele concorre com jogadores de muita qualidade. Olha, eu vou falar para vocês, minha opinião. Mesmo que os torcedores do Flamengo gostem do Matheus Gonçalves e obviamente queiram que ele continue no clube, para ele seria muito melhor essa ida para o Cruzeiro. Porque no Flamengo, ele dificilmente vai ter minutagem, dificilmente vai conseguir jogar. No Cruzeiro, ele ia ter mais espaço e, consequentemente, ia conseguir se desenvolver melhor também. Vamos atualizar agora o futuro do meia colombiano John Arias. Eu tinha trazido na edição de ontem do Mercado da Bola que ele estava sendo praticamente vendido para o Wolverhampton na Inglaterra numa negociação de 20 milhões de euros. E se eu te falar que essa proposta de 20 milhões de euros foi rejeitada? É isso mesmo. De acordo com o portal do GE, o Fluminense tomou a decisão de última hora de rejeitar essa proposta de 20 milhões de euros. Mesmo que o John Arias esteja desesperado para ir embora para a Premier League e ter essa oportunidade de jogar na Europa, o Flu ainda acredita que pode pegar um pouco mais de dinheiro na venda do seu principal jogador. O Fluminense quer se aproveitar desse momento em que o John Arias está em alta para poder ganhar mais dinheiro, porque o Fluminense tem só 50% dos direitos econômicos dele. Então, se eles venderem
o Arias por 20 milhões de euros, vão ficar só com 10 milhões de euros. Então eles vão tentar forçar mais um pouquinho para tentar pegar mais uma grana. E o Wolverhampton, reconhecendo a qualidade do John Arias, deve realizar uma nova proposta com valores acima dentro dos próximos dias. Eu quero falar agora sobre o time do Botafogo, que pode estar costurando nos bastidores uma contratação de impacto. Um jogador que, ao meu ver, viria para mudar o patamar do time. O Grupo Eagle é o grupo do John Textor, vocês já sabem, que administra o Botafogo, administra o Lyon também, enfim. O Grupo Eagle tem negociado a contratação do Danilo, volante de 24 anos, ex-Palmeiras, que hoje está no Nottingham Forest da Inglaterra. E, inclusive, foi colocado dentro da lista de negociáveis do Nottingham, porque ele teve uma lesão gravíssima em 2024, onde ele fraturou o tornozelo, e desde que ele voltou ele não conseguiu jogar muito. Disputou só 13 jogos, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Então o Danilo está precisando de mais rodagem para poder readquirir o ritmo competitivo. O Grupo Eagle reconhece a qualidade do Danilo e então negocia a sua contratação. A ideia, a princípio, era, obviamente, colocar o Danilo no Lyon. Só que como o Lyon está enfrentando uma série de investigações e de restrições, a ideia também poderia ser o Danilo ser emprestado para o Botafogo e depois voltar para jogar no Lyon. Então, aí que eu disse que pode surgir essa grande possibilidade. Um jogador bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, de muita qualidade, que para mim tem até potencial de seleção brasileira, poderia chegar no Botafogo. E como eu disse, elevaria o patamar do time porque é um jogador de muita qualidade e de muita entrega. O que pode pesar contra essa possível ida para o Botafogo é que o próprio Danilo, com o seu staff, já tinha se posicionado há mais ou menos um mês atrás que ele topava a ida para o Lyon, mas não queria jogar no Botafogo. O Zenit, da Rússia, é um time que tem sido o pesadelo de alguns clubes do futebol brasileiro, porque eles vêm para cá, oferecem altas cifras por jogadores importantes e, em geral, os clubes não conseguem segurar. O caso mais recente assim foi o do Gerson, que foi vendido para o Zenit por 25 milhões de euros. Saiu do Flamengo, foi jogar na Rússia, onde por lá eles nem podem jogar competições internacionais da Europa. Enfim, agora quem está na mira dos russos é o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, que atravessa um momento especial. Fez hat-trick nesse final de semana em jogo contra o Grêmio e tem sido um dos grandes artilheiros desse campeonato brasileiro. Segundo informação do UOL, o Zenit demonstrou interesse em fazer uma proposta pelo atacante de 23 anos. Só que enquanto a proposta não é oficial, não chega, parece que o Caio Jorge já tem o seu posicionamento definido. Ele não quer sair do Cruzeiro para jogar no Zenit. Ele entende que atravessa um ótimo momento pessoal e, de acordo com a informação do UOL, ele tem o projeto pessoal de tentar chegar na seleção brasileira. E entende que no Cruzeiro, com mais visibilidade, isso tem mais chance de acontecer. Ele tem 13 gols e 2 assistências em 19 jogos no ano, então atravessa um momento espetacular. E é de se elogiar essa postura dele de querer permanecer, mesmo que de repente fosse ganhar mais na Rússia. Mas, no fim, o dinheiro não é tudo nesse sentido. Ele almeja uma seleção, é um jogador novo ainda, já teve uma experiência negativa na Europa, então ele não está pensando só na parte financeira. Ele está analisando o todo e dentro do todo faz muito sentido essa decisão. Além de estar mirando o Caio Jorge, o Zenit fez uma proposta oficial para comprar o Richard Rios, volante colombiano do Palmeiras que arrebentou agora na Copa do Mundo de Clubes. Então, o Zenit fez proposta, mas o Richard Rios também interessa a Roma da Itália, que também fez proposta. E eu vou explicar essa história. Segundo o Fabrício Romano, o Zenit e a Roma são hoje os dois clubes interessados no Richard Rios. Só que tanto a proposta do Zenit quanto a da Roma foram rejeitadas, por motivos diferentes. O Zenit ofereceu 30 milhões de euros pelo Richard Rios. E 30 milhões de euros é exatamente o valor que o Palmeiras quer para poder negociar o seu camisa 8. Só que o Palmeiras queria negociar com o Zenit e o Richard Rios não quis. Justamente por esse fator que eu falei. Na Rússia, os jogadores ficam esquecidos, jogam só competições domésticas. E o Richard Rios quer estar em evidência, pensando, obviamente, na seleção colombiana e na Copa do Mundo do ano que vem. Aí o outro time que fez proposta foi a Roma. A Roma ofereceu 24 milhões de euros, 6 milhões de euros a menos do que o Zenit.
Para o Richard Rios, a Roma era o ideal. Ele quer jogar na Roma, futebol italiano é um futebol de bastante visibilidade, bastante competitivo, então dependendo do Rios, a Roma estava ok. Só que aí foi a vez do Palmeiras rejeitar a proposta, entendendo que 24 milhões de euros pelo Rios não é o suficiente. Eles até topam fazer negócio com a Roma, desde que os italianos subam a proposta de 24 milhões para os mesmos 30 milhões de euros que haviam sido oferecidos pelo Zenit. Uma coisa parece certa, independente se o Rios vai jogar no Zenit, na Roma ou em outro clube, ele, ao que tudo indica, não jogará mais no Palmeiras mesmo, porque são muitas propostas, altos valores e o próprio jogador já bem inclinado a uma saída. No futebol internacional, Jorge Jesus está de clube novo. Ele havia sido mandado embora pelo Al Hilal da Arábia Saudita no final da última temporada, após ter sido eliminado na Liga dos Campeões da Ásia, e agora ele vai ter a oportunidade de certa forma, se vingar do Al Hilal, porque ele vai treinar um dos grandes rivais do Al Hilal na própria Arábia Saudita, porque ele foi contratado pelo Al Nassr, do Cristiano Ronaldo. Então, o Al Nassr é a nova casa do treinador português de 70 anos, que firmou vínculo até 2026. Para encerrar, agora, nós vamos falar sobre o futuro de Vinícius Júnior. Porque por mais que muitos não acreditem nessa possibilidade, ele pode sair do Real Madrid e pode acabar jogando na Premier League. A informação foi divulgada pelo portal Defensa Central. Mas tudo não começa na informação do Defensa Central. Tudo começa com a informação do jornalista Mário Cortegana do portal The Athletic. Qual é a situação? Vocês já sabem que desde o começo de 2025, o Vinícius Júnior e o Real Madrid têm negociado uma renovação de contrato. A ideia do Real Madrid era estender o vínculo do Vini, que hoje vai até 2027, e dar para ele também um aumento salarial. O Vini, desde sempre, fez um pedido alto. Ele tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, estava valorizado e entendia que agora tinha que passar a ter no Real Madrid um salário que fosse proporcional ao seu rendimento e à sua importância dentro da equipe. Então ele ganha hoje 20 milhões de euros por temporada e pediu nessa renovação para ganhar 30 milhões de euros por temporada. As conversas foram acontecendo, diversas contrapropostas, e a informação do Mário Cortegana é de que Vini e Real Madrid não chegaram a um acordo. O Real Madrid entende que o Vinícius Júnior está pedindo um valor alto demais e não estão convencidos em pagar esses valores. Lembrando que o Vini, como eu disse, ganha 20 milhões de euros por temporada e o Real paga 31 milhões de euros por temporada para o Mbappé, que não tem metade da história do brasileiro dentro do clube. Enfim, então a negociação está emperrada pela renovação. Ele segue por enquanto com o contrato até 2027. E aí agora que entra a informação do Defensa Central, divulgando o interesse do Liverpool no Vinícius Júnior. O Liverpool está acompanhando essa novela, esse impasse na renovação, e quer agora entrar na briga por ele. O Liverpool deve perder ainda nessa janela o atacante colombiano Luiz Dias, que está apalavrado para ser jogador do Bayern de Munique. E o Luiz Dias joga onde? Exatamente na ponta esquerda. Podendo perder o Luiz Dias, os Reds entendem que Vinícius Júnior poderia então herdar essa vaga no ataque e planejam realizar uma proposta por ele no valor de 130 milhões de euros. Então eles vão colocar bastante grana na mesa, vão tentar se aproveitar desse momento instável dele no Real. Ele não foi bem na Copa do Mundo de Clubes, tomando muitas decisões equivocadas. Só que aí é aquilo, 130 milhões de euros para um jogador do nível do Vini não é muito pouco? Obviamente o Real Madrid também vai tentar dificultar esse eventual acordo. Mas o ponto principal dessa notícia que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: vendo que de repente o Real Madrid não está valorizando o Vini como ele deveria, você entende que ele deveria ir embora do clube? Acha que eles estão priorizando mais o Mbappé do que nomes mais antigos como Vini, como Rodrigo? Qual que é a sua opinião? Não se esqueça de colocar aqui nos comentários. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, curtiu? Não esqueça do seu like, de se inscrever e de compartilhar, tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Vainheiro aqui, valeu, falou e fui!